Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Fala Pri Podcast. Gente, o podcast que nasceu assim no meu coração para trazer histórias inspiradoras, histórias para ajudar vocês a encurtar caminho. Eu falo que ouvir histórias, né, de pessoas que passaram por processos de transformação, ela nos coloca à frente. Então eu amo poder compartilhar histórias e esse podcast ele não é sobre mim, é sobre cada uma das pessoas que eu tiver a oportunidade de receber aqui com todo o carinho do mundo. E, gente, sério, eu tô muito feliz e grata a Deus, porque essa pessoa que tá aqui comigo hoje, talvez ela não saiba. Na verdade, acho que ela sabe, porque eu já falei várias vezes pra ela do tanto que a presença dela na minha vida mudou a minha forma de pensar. E tem despertado em mim o desejo, né? Em mim o desejo de ser melhor. E principalmente, gente, a busca pela minha conexão com Deus. Porque eu entendi que tantos ruídos, tantas coisas, né, que eu tava buscando, não estavam me levando para aquilo que Deus tem pra minha vida, né? E um dia ela falou uma frase pra mim que eu nunca vou esquecer. Ela falou, eu sempre, né, como, não só eu, como muitas pessoas, às vezes estão aí em busca, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? E eu, assim, com tudo ali na minha cara, ela falou, peraí. Ela falou, você não tem um chamado, você tem um grito. Então, gente, hoje recebam com muito carinho essa mulher maravilhosa, que é a Renata Passos. Palmas pra ela. Que delícia. Gente, não, a Rê, assim, ela é um divisor de águas na minha vida. Uma mulher, assim, providência mesmo de Deus. Você sabe disso, você, a sua família, seu marido, né? Muita coisa mudou na minha vida depois do ano passado, de ter tido aquela experiência com vocês. Nossa, eu sou muito grata. Se eu tô aqui hoje, é porque com certeza vocês plantaram essa semente dentro de mim, de ouvir a minha essência, de silenciar para poder ouvir aquilo que tá dentro de mim. E é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Eu tô colocando pra fora aquilo que eu sou, né? O que eu gosto de fazer. Poder compartilhar histórias e poder ajudar a vida de outras pessoas. Rê, você é maravilhosa. E, gente, bom, fala aí oi pro pessoal, que depois eu vou apresentar tudo isso aqui, porque é muita coisa, Ai, eu que te agradeço o privilégio. Um dos maiores privilégios que Deus nos deu e me deu, em especial, é fazer parte da história de vida das pessoas, né? Dessa forma que você falou, sendo um divisor de águas, né? Nesse divisor é o quê? Antes da essência e depois da essência. A nossa essência grita. Ela tem, todo ser humano tem um chamado, né? Quem tem um chamado é chamado por alguém. Quem chama a pessoa para algo que já está dentro dela. Exato. O que você fez, eu te falei, e você fez o quê? Ouvi. Simples assim. Eu ouvi o grito. Gente, a Rê é casada com o Humberto. E assim, primeiro ponto que eu admiro demais o casal, né? A forma como eles levam o relacionamento, a família. Há 25 anos, Rê, você é casada? A gente tá junto há 27 e vamos completar 26 agora de casado. Que coisa mais linda. Tem 2 filhas, a Bia e a Júlia. Gente, a Rê é mentora, né? Mas ela se identifica mesmo como missionária. E é isso, verdade. Sua missão. E é essa missão maravilhosa aqui de colocar a gente, né? Fazer a gente enxergar essa essência que temos dentro de cada um de nós. Ela é membro da primeira Igreja Batista de Piracicaba, cristã maravilhosa, isso, desde 2011. É mentora de carreira em negócios. Atua com desenvolvimento humano, treinando lideranças para alta performance há mais de 20 anos. Uma construção de mais de 20 anos, é muita coisa. Dentro de empresas e online, tá, gente? Ela fez MBA em gestão de negócios pela FAAP, especialização em educação da saúde pela Escola Paulista de Medicina, Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, Master em Neurologística pela mesma instituição, liderança avançada pelo Instituto Haggai, conselheira bíblica pela Associação Brasileira de Aconselhamento Bíblico, terapeuta familiar sistêmica em formação e autora, gente, desse livro aqui maravilhoso, que é um manual de liderança para mulheres. Pensa no... o meu tá todo anotado, tem uma dedicatória aqui maravilhosa.
Então, assim, nós estamos recebendo hoje, gente, uma mulher de conteúdo. Uma mulher que tem muito, muito, muito para compartilhar. Muito conhecimento. Para quem acompanha ela nas redes sociais, vai entender. Não tem como você não ouvir uma live da Rê, não participar de uma mentoria, de um curso e não sair cheia de anotações, cheia de ideias, cheia de vida, né, Rê? De vontade de viver. Mas por trás dessa mulher que tem aqui hoje, né, o intuito de mostrar para vocês, em receber a Rê hoje, é contar a história da Renata. Porque, cara, quando você ouve a história da Renata, você fala assim, é demais, sabe? Muitas pessoas com tão menos, né, se vitimizam e permanecem uma vida toda numa situação de vítima, né, Rê? E você não, você usou tudo isso, canalizou para se transformar nessa mulher maravilhosa. E, enfim, eu queria que você pudesse, né, compartilhar um pouquinho da Renata, voltar lá para sua história, de como tudo começou e o que você sentiu no seu coração, o desejo de realmente de transbordar aí na vida de outras pessoas hoje. Como você transborda? Que delícia, nossa, com esse espaço todo. Assim, não, eu quero que vocês brilhem aqui. Estrela é você, não sou eu. Eu sou o que diria assim, uma improvável, né? Exato. Porque eu sempre, desde a adolescência, meu maior desejo era ser conhecida e reconhecida pelo meu conteúdo. Quando o conteúdo não chamava conteúdo. Não chamava conteúdo. Né, chamava inteligência. Então, eu tinha uma clareza muito grande, não do que eu queria fazer, nem do como eu faria. Por isso que eu tenho tanta segurança para falar para as mulheres que não importa o quê e nem importa o como, se você tiver clareza de quem você quer ser. E eu queria ser uma mulher reconhecida pela minha inteligência. Eu queria passar num lugar e que as pessoas falassem assim, nossa, como ela sabe, nossa, como ela é inteligente, nossa, o que ela falou mudou a minha vida. Só que eu tinha isso, por isso que eu tenho tanta certeza que o chamado é de Deus, eu tinha isso vindo de nada. Porque na minha família, não tem ninguém nem que fez faculdade. Eu tinha um primo só que fez faculdade da família inteira. Então, eu não venho de um lar onde o ensino era valorizado, muito menos a inteligência. É família de empreendedor e o valor está no trabalho. O valor está na realização, o valor está o quanto você consegue dar conta de pagar as suas coisas, de conseguir se virar, e não em estudar. Então não tinha ninguém, não tinha para onde eu olhar. Por isso que eu tenho tanta certeza que o chamado é algo que Deus coloca dentro da gente, antes mesmo da gente perceber que é a gente. Exato. Tá ali. Ele vai gritando dentro da gente, né? E eu sempre tive esse desejo de estudar muito. Desejo pelo conhecimento, desejo pelo saber. E sem saber, sem estrutura familiar que me desse esse respaldo ou até me estimulasse. Então eu tinha uma família maravilhosa, amorosa, que me apoiava, mas eu nunca tive uma família que falasse assim, nossa, vai lá, faz esse curso, nossa, que legal, você prestou esse vestibular. Era assim, o que você quisesse, da maneira que você quisesse, o que você decidir, eu te apoio. E você tinha alguma tendência assim, a ir mais para um lado ou outro? Você gostava mais de pessoas? Ou você era aquela menina que era boa em tudo? A gente não tinha muito essa coisa de avaliação, não existia avaliação de perfil, e se existia, a gente não tinha acesso à avaliação de perfil. Ninguém falava de pontos fortes, competências, habilidades, quem é você. Isso é tudo muito novo. Então, eu tinha muita facilidade para escrever, eu ia muito bem nas redações, ia muito bem em todas as matérias de humanas e tinha muita dificuldade, tem até hoje, né? Com exatas. Né? Ai, meu Deus. Mas eu gostava de gente. Eu gostava de gente, sempre gostei de gente. E eu era filha única, até os 18 anos, eu era filha única. Então eu cresci num lar muito adulto. E sempre amei ouvir história, contar história e ficar no meio de adultos. Sempre gostei. Sabe aquela roda de adulto, né? Depois de domingo, todo mundo conversando, aquela família, todo mundo conversando. Eu era aquela criança que não ia brincar, que queria ficar sentada ouvindo história.
Que legal. Então, ouvir história é da minha natureza desde sempre. E fui uma criança criada em apartamento. Então, na Rua Augusta, em São Paulo. Então, muito mais para os livros, muito mais para gibis. Eu era viciada em ler gibi, devorava gibi. E conversas, sempre querendo estar no meio de adultos, sempre querendo muitas conversas. E uma coisa que eu fazia muito, eu pegava a escova de cabelo e ficava falando na frente do espelho. Falava na frente do espelho. Eu colocava um vestido da minha tia, punha salto alto e ficava falando na frente do espelho. Nossa. Mas aí a confusão era grande, porque eu não queria ser cantora, não queria ser atriz, eu não sabia cantar, minha voz não é boa até hoje. Então, o que você vai fazer que você use o microfone? Não queria ser professora, não existia profissão palestrante. Então, o que você vai fazer na vida usando o microfone, sendo que você não quer ser nada artístico? Né? E não tinha essa quantidade, essas possibilidades na minha época. Né? Eu tenho 51 anos, eu entrei na faculdade, eu tinha 17. Né? Tem chão aí, Pri. Então, não tinha tantas possibilidades. E eu fiz um teste, uma avaliação, um teste vocacional, e nesse teste a área predominantemente não era humanas, era biológicas. Nossa. E era cuidar de gente, e deu enfermagem como primeiro. Como eu achei que com a enfermagem, né, não era do meu perfil, eu fui fazer educação física, vi todas as áreas ali e gostava de educação física e de fisioterapia. E na época era muito comum a pessoa fazer educação física e fisioterapia, fazer os dois cursos. E foi o que eu fiz educação física e depois eu fiz fisioterapia. Educação física eu parei no 3º ano e fisioterapia eu me graduei. Mas eu fiquei muito perdida. Então, hoje, qual é o meu trabalho? Encurtar o caminho das pessoas. Maravilhoso. É isso. Porque eu me perdi tanto. E nem tinha essa conversa de propósito, né, Pri? Não, ninguém falava em propósito. Não, tem que ter um trabalho para você sobreviver. Não tinha... O trabalho não era nem atrelado à realização e felicidade como é hoje. Não. O trabalho era um meio de sobrevivência, uma coisa que você ia pagar as suas contas. Só que ele era muito ligado a ser alguém na vida. Sempre foi. A identidade sempre foi muito ligada ao trabalho. E eu peguei uma geração de mulheres que, assim, o trabalho vai te dar liberdade, o trabalho vai te dar independência, o trabalho vai te dar autonomia, o trabalho vai te dar voz, né? Porque eu fui criada pela minha avó, que sempre trabalhou. Mas boa parte das mulheres não tinha voz, não trabalhava, dependia do marido. Então o trabalho, mesmo na época que eu fiz faculdade, 99% dos meus professores eram homens na fisioterapia. Então o trabalho era visto muito como uma estratégia não só de sobrevivência, sabe? Mas de posicionamento social, de segurança, de autonomia, de independência, de você ter a sua própria liberdade e ter liberdade de escolha. Não tinha nada a ver com prazer, com alegria, com propósito. Como as coisas mudam, né? Totalmente. Porque eu acho que essas mulheres que enviesaram para esse lado, chegou uma hora que falaram, opa, não é por aí, né? Acontece isso, Rê? Não é porque você vê que a independência não existe. A independência não existe. Independência, nós somos criados, né? O nosso design natural é de interdependência. De um dos outros. Então você quer gravar um podcast, mas você depende de uma pessoa, você depende de um estúdio, e a gente está dependendo aqui da energia. De muitas coisas. De tudo. De tudo. Tudo é dependente. E você sabe que uma coisa que eu tava relendo o teu livro esses dias, né? E até a gente fala sobre isso, essa questão de mulheres, né? De querem ter a independência e tal. Muito se fala também da submissão das mulheres. A mulher tem que ser submissa. E eu acho fantástico quando você fala que uma mulher submissa não é aquela que tá embaixo do marido. É os dois que estão debaixo da mesma missão, né? É tipo assim, não é a submissão no sentido de eu estou abaixo. Não, nós dois estamos sob a mesma missão, que é cuidar da nossa família, que é, né, preservar essa estrutura que cada vez está mais comprometida e que é tão fundamental, né, Rê? É a base. É a base. É a base de uma sociedade saudável. Você quer destruir uma sociedade e começa a destruir pela família. Né? Então, a submissão, né, você deve estar se referindo à Bíblia quando fala, né, da submissão. Isso. A gente entende a submissão como estar sob a mesma missão.
Não estar abaixo. Não. Né? Deus não criou uma mulher para estar muito, abaixo. Muito a gente vê as pessoas falando, tem essa confusão de submissa estar abaixo. Mas nem acima. Nem acima, não. Não, né? Tá ali. Nem abaixo e nem acima. Nem além, nem aquém. Nem atrás, nem na frente. Né? Atrás de um grande homem existe, mas não é atrás, é ao lado. É ao lado. Também não é à frente. Não é tomando a frente, não é indo à frente, não é resolvendo. Então, e você acredita que toda essa busca dessas mulheres, né, por essa independência, acabou levando essa geração de mulheres, né, que, tipo, priorizaram outras coisas, não passaram acima dos seus maridos, não souberam lidar, ou ficaram aquém, ou ficaram além, né? Eu acho que isso aconteceu sim, muito mais ainda com as mulheres da minha geração. Da sua geração, sim. E como todo movimento social, depois ele tem um grande retrocesso. Então, hoje a gente vê as mulheres olhando muito mais para a família, se preocupando muito mais com a família, mas muito confusas ainda e colocando a família e os filhos no centro da vida, né? Que a gente fala que é a filiolatria. Então a mulher sai de tomar posição, de ir para frente, de tomar decisão, para sim, quero um casamento, quero conciliar a família e trabalho, mas coloca demais os filhos no centro da vida. E toda vez que a gente sai do design natural e coloca no centro quem não é do centro, a gente traz uma confusão para tudo que está em volta, né? Então eu vejo a mulher num momento, num contexto histórico ainda procurando uma identidade, né? Que ela não é mais aquela mulher que precisa, não, eu quero ser independente, eu quero lutar, eu quero fazer. Ela não precisa, embora a gente tenha muita coisa para fazer ainda no mercado de trabalho, quando a gente fala de equiparação salarial, né? A gente não é mais a gente não está mais naquele movimento tão forte de abrir fronteiras, os caminhos estão abertos, né? Mas a mulher ainda, ao mesmo tempo que ela quer conciliar, né, carreira e família, ela fica ainda muito dividida e ainda coloca muito os filhos no centro. E ainda tem muito essa confusão dentro dela, de quem eu quero ser e quem eu quero ver lá no futuro. Eu quero ver uma mãe que teve uma carreira, uma mulher que teve uma carreira ok, que teve uma carreira boa e que tem uma família estruturada, ou eu quero ter a carreira incrível com uma família que acompanhou. Que acompanhou, exato. Né? Que tem uma diferença muito grande na rotina, né? Muito. E também, gente, esse livro da Rê, vocês precisam ler, porque é fantástico. Eu tava vendo que você fala sobre, né, a questão... Aqui fala sobre liderança. Quando você olha a capa do livro, você fala liderança. Eu não quero ser líder, eu não trabalho numa empresa, eu não tenho liderados. Mas não é sobre isso. É sobre a nossa autoliderança, né? Exatamente. E o que acontece? Essas mulheres, como você tá falando, elas colocam a liderança na mão dos filhos. Exatamente. Inclusive, algumas que não têm filho colocam na mão do cachorro. Né? Quem é o líder dessa casa? A gente vê isso, cara. Muitas mulheres que deixaram de ter filhos e hoje os cachorros, né? Os pets são os filhos. E é eles que lideram a casa. Quando você não tem a autoliderança, quando você não tem uma noção clara da sua identidade, qualquer um te lidera. Qualquer um te lidera. Então, quando eu falo de liderança, não é de empresa, não é de cargo. Liderança é um estilo de vida, é uma mentalidade. É um posicionamento. Eu lidero a minha carreira, eu lidero a minha agenda, eu estou na liderança e as coisas não têm controle sobre mim. Eu tenho controle sobre as coisas, eu tenho domínio sobre as coisas. Isso é autoliderança. Porque quem não tem autoliderança pode ter cargo, pode ter função, pode ter um crachá de líder em qualquer lugar, mas não está liderando. Não está liderando. Você só lidera o outro quando você lidera você mesmo. Você mesmo em primeiro lugar. Não, isso é fantástico. Que é a liderança mais difícil. É a mais difícil e é a mais importante, né? Liderar a si mesmo, saber quem a gente é, né? Abafar aqui os ruídos aqui, tantas coisas que a gente ouve e ouvir quem a gente é, né? E liderar com base naquilo, na nossa essência, né? E autoliderança tem muito a ver com autodomínio. Do quanto eu consigo viver pelo que eu sei que eu sou, pelo que eu tenho que fazer e não pelo que as pessoas querem que eu faça, ou que é tendência, ou para agradar o outro, ou para ter reconhecimento.
Então, o autodomínio e a autoliderança está muito relacionada com o autodomínio. O tanto que eu consigo dominar minhas vontades, meus desejos, os ruídos, e realmente ser fiel e coerente ao que eu sou e ao que eu vim fazer, o meu chamado. O seu chamado, o grito. Ao grito. Ô, Rê, então vamos lá, vamos dar sequência, a gente vai embolando. E daí você decidiu, né, fez toda essa formação em educação física, fez 3 anos de educação física, se formou em fisioterapia, e daí? Como é que foi? A partir daí, o que foi? Aí eu comecei a fazer, eu queria estudar, eu nunca parei de estudar. Então eu saí da fisioterapia, da graduação de fisioterapia, já matriculada numa residência em pós-operatório de cardiologia e reabilitação cardíaca, quando eu conheci o Humberto, meu marido. O marido dela é cardiologista. Né, ele fala que eu fui a pessoa que mais investiu, né, para conseguir um marido. Porque eu entrei no hospital, fiz uma residência de 1 ano e meio, conheci ele, saí, nunca mais quis trabalhar com cardiologia, porque eu me identifiquei, né, foi o que eu menos me identifiquei na vida. Então, e fui fazendo outras formações, fiz RPG, abri um consultório de RPG. No RPG eu me identificava muito, eu me encontrei, na fisioterapia eu me encontrei, na reeducação postural global. Mas do que me chamava a atenção? Por que eu me identifiquei tanto com RPG? Porque a base era anatomia emocional. Exato. E eu não tinha entendido ainda que o que eu gostava era de comportamento humano. Só que eu sempre tive a mentalidade de pensar no futuro. Sempre fiquei pensando muito no futuro. E assim, eu nunca fui uma pessoa que é muito preocupada com o futuro. Eu sou muito de olhar para onde o futuro está indo. E eu sempre pensei assim, nossa, mas daqui 5 anos eu vou ter filho. Como que eu vou ter essa carga horária de trabalho e atender 1 por hora? E aí eu comecei a pensar em formas de ganhar mais trabalhando menos, o que hoje chamam de escala, não existia, né, essa coisa de trabalhar pela internet. E eu fui fazer uma especialização na Escola Paulista de Medicina, porque eu tinha muito claro isso, eu não fiz uma faculdade de ponta. Se eu não fiz uma faculdade de ponta, eu vou fazer os melhores cursos, as melhores pós-graduações. Então, é muito importante, porque currículo importa, sim. Sim, com certeza. Os nomes das instituições têm peso e não é à toa que as instituições têm o nome que tem. Tem motivo. Tem motivo. Então, eu escolhi as melhores instituições para fazer as pós-graduações que eu fiz. E uma delas foi na Escola Paulista de Medicina, o curso de Educação em Saúde que estava começando no Brasil. Eu fiz o primeiro curso, fiz a primeira turma. Que legal. Então, eu aprendi uma técnica, que é o PBL, para trabalhar com ensino para adultos. E quando eu aprendi planejamento e estratégia, a aula de planejamento e estratégia com o professor Nildo, eu lembro até hoje, um pediatra, eu comecei a chorar, falei, é isso que eu quero fazer a minha vida inteira. Nossa. E aí eu aprendi planejamento, aprendi estratégia, aprendi algumas técnicas de liderança, aprendi algumas técnicas de treinamento, e o resto é história. Comecei a fazer, saí de lá, já entrei numa outra pós de gestão de negócio, me apaixonei por gestão. E me apaixonei de um jeito que, assim, eu já não lembrava mais do corpo humano. Que louco isso. Pra mim, o corpo só tinha o cérebro. E me apaixonei por neurociência, fui fazendo um curso, fui fazendo outro e comecei Nisso, Humberto foi convidado a vir para Piracicaba. E logo que nós chegamos em Piracicaba, a Unimed Piracicaba estava começando um programa de medicina preventiva e precisava de um coordenador. E eu tinha feito exatamente o curso que eles precisavam. Eu acabei o curso em dezembro, comecei a trabalhar em fevereiro. E a gente estruturou, e não existia nenhum plano de saúde que tinha um programa de medicina preventiva. A gente estruturou do zero. Que legal. Um programa de medicina preventiva. E no sistema Unimed existem as singulares, que são as outras cooperativas, né? E são todas elas olham o que uma está fazendo, né? Elas fazem muito benchmark, né? O que a outra está fazendo de bom, para eu fazer também. E eu comecei a participar de muitos eventos da Unimed, falando o que a gente fez. E um evento que eu participei, que alavancou a minha carreira como nenhum outro, e que fez com que eu abrisse a minha empresa, foi as 10 coisas que eu jamais faria no programa de medicina preventiva. Uau! Então eu falo muito bem de fracasso.
Porque eu lido bem com os meus erros, assim. Eu fico triste, eu choro. Aí eu falo assim, bom, vou chorar até amanhã, 10 da manhã. Vou chorar. Aí, assim, me jogo no chão. O choro tem hora pra acabar. Mas ele tem hora pra acabar. Só que aí depois eu faço alguma coisa com isso. Exato. E aí eu até pensei, e quando eu fui falar, o diretor falou, nossa, mas você vai falar tudo que deu errado? Eu falei, vou, porque falar o que deu errado vai fazer com que as pessoas economizem tempo demais. Exato. E tava todo mundo começando. E aí colocamos lá, eu falei, gente, e aí depois, né, que eu cheguei lá, né, eu lembro até hoje, em Florianópolis, num resort, eu falei, gente, assim, ninguém veio assistir minha palestra. E lotou. Uau. E não tinha lugar, as pessoas ficaram em pé. Uau. E aí eu falei, é isso. É isso que eu vou fazer. E eu saí de lá, cheia de um jeito, feliz de um jeito, dando aquele treinamento, que eu falei, vou fazer isso enquanto eu viver. Ô Rê, e esse negócio, né, que você falou, o choro, né, tem hora pra acabar. Isso fala muito da nossa vulnerabilidade, né? As pessoas ter essa coragem, porque não é qualquer um que tem coragem. Então você foi por um caminho que tava saindo fora, né? Porque todo mundo fala das 10 maneiras de acertar e você fala não, que você não pode fazer. Porque eu sempre pensei assim, às vezes porque a minha carreira foi assim. Eu não sabia o que eu gostava, mas eu sabia o que eu não queria. Pronto, aí você já elimina. O mais importante do que saber o que você gosta é saber o que você não quer. Saber o que você não quer. Isso é muito importante, isso é muito pra mim, assim, isso pauta a minha vida. Porque eu não sei, como que a gente imaginaria o ano passado, quando eu te falei isso, que você ia gravar um podcast? Mas você já sabia várias coisas que você não queria fazer. Não queria, Então você vai eliminando o que você não quer. E quando você não para, tem uma música que é muito bonita, que fala, de tanto não parar, a gente chegou lá. Né? E quando você não para, né? Quando você não para, as coisas acontecem, elas realmente vêm. Exato. Mas não vem do nada, vem de você não parar. Vem de você não parar, manter o movimento. Manter o movimento. Mas um movimento em direção às coisas que você quer. Quais são as coisas que eu quero? Eu já sei o que eu não quero. Então eu já elimino uma quantidade muito grande de coisas. Muito. Então eu sempre pautei. Bom, então o que deu errado? Bom, se deu tudo isso errado, o que eu posso agora fazer para dar certo? Porque a gente não tinha para onde olhar, não tinha nem bibliografia. Olha. Não tinha nem para onde estudar o que a gente fazia. Não tinha modelo brasileiro. E os modelos que tinham, canadense, americano de medicina preventiva, totalmente fora da nossa realidade. Então a gente criou tudo do zero. Como eu criei até hoje a minha metodologia, né? Que comecei a basear a minha metodologia em coisas que eu fui buscando novos conhecimentos, mas não peguei um curso pronto, né? Mas se você tiver clareza do que você não quer, até numa negociação, você entra numa negociação sabendo o que você não pode abrir mão. Só que você não sabe o que você vai ouvir numa negociação. Exato. Né? Então, eu acho que esse pensamento me ajudou muito. Que legal. Que bacana, Rê. E inclusive, né, até eu puxo esse gancho, assim, que eu vejo muitas meninas, como eu, né, você sabe, tô envolvida com a questão de atividade física, né, e muitas pessoas, o que você não quer? Eu não quero estar acima do peso, eu não quero estar, né. Então, as pessoas já têm isso na cabeça, que elas não querem. E por que você acha que as pessoas não agem? Que leva as mulheres, principalmente as mulheres, né? Porque é o meu público maior e o seu também, a ficarem, assim, olhando a vida passar e não ter essa... O que você podia dizer, assim, que, sabe, pra virar a chave? Como você disse pra mim, que eu não tinha um chamado, que eu tinha um grito. Porque, né, voltando a essa tecla de muita coisa, a gente entra na rede social, é muita informação, é muita gente falando daqui, falando dali. Então, isso traz uma certa confusão. E faz a pessoa acabar perdendo tempo, né? Rodando em círculo. Eu acho que as pessoas, elas querem o prazer. Mesmo de maneira inconsciente. Então, eu conversei com uma colega outro dia, que ela falou assim, mas eu não gosto, eu preciso fazer musculação, mas eu não gosto de musculação. Isso também, eu não gosto. Mas eu não gosto de tal coisa, mas eu não gosto. Como se precisasse... A gente não começa gostando das coisas que a gente não tem habilidade. Eu comecei a gostar, hoje eu sou apaixonada por musculação. Mas eu comecei a me apaixonar por musculação depois de um ano. Depois que eu comecei a ver o resultado. O resultado. Exato. Né? Então, as pessoas, elas não são, principalmente a mulher, ela não foca no resultado, ela foca no prazer. Momentâneo. Ela é muito focada no prazer. Boa parte das mulheres. Então, elas têm uma grande dificuldade. Primeiro, a maior dificuldade é de pensar a longo prazo.
né? Elas têm grande dificuldade de pensar a longo prazo. Acho que essa é a maior dificuldade. E a segunda, o foco não é no resultado, o foco é no prazer e o foco é nela, é na vontade, o foco é no desejo e não no que precisa ser feito. Não no ser líder, né? Então liderar. Ela fala que quer, mas não é um desejo genuíno. Porque quando é um desejo genuíno, você paga a conta, você paga o processo, você vai lá e faz até acontecer. Até acontecer. Uma mulher, quando quer alguma coisa, ela não desiste. Mas entre o falar que quer e o realmente querer, existe uma linha muito grande, muito grande. Existe uma distância grande demais. Então, às vezes eu vejo mulheres que falam assim, eu quero muito alavancar a minha carreira. Mas quando você olha e você começa a conversar, na verdade ela quer ficar na casa dela, ela quer ter mais tempo com o filho, ela não quer mudar muitas coisas na rotina, mas ela fala que ela quer. Porque provavelmente no meio dela, com as amigas, no churrasco do domingo, várias têm uma carreira incrível. Então ela quer aquela carreira incrível, mas ela não quer abrir mão do conforto e da rotina dela. Então existe essa briga e ela vai sempre falar que ela quer. E aí ela acaba, na verdade, se boicotando. Sim. Então ela começa a fazer vários cursos e não termina. Aí ela fala que é o mercado de trabalho, que é a rede social que tá difícil, que as pessoas não dão oportunidade, que a fulana cresceu porque a fulana, mas o que ela faz é muito mais fácil do que o que eu vendo. Né? Sempre vai estar encontrando aí uma desculpa. Alguma desculpa, é verdade, desculpa. É verdade. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Uma coisa que a Rê fala muito, né, que me conectei muito com a Rê, foi por isso, porque ela fala muito com leveza, né, Rê? Porque a gente vive numa sociedade em que cada vez mais querem colocar função, estudo, a gente tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser tudo aquilo. E na verdade, não. Eu tava num momento da minha vida desesperada, que eu falava, gente, eu quero leveza. Tá errado eu querer leveza? Né? Porque a sensação que quando você quer leveza, porque você não quer dar o seu máximo. E não é bem por aí. Eu vejo quanto você fala, né? Você estuda, você tá em formação para uma nova... Você tá aí agregando, e mesmo assim, a gente te acompanhando, a gente consegue sentir essa leveza, né? Porque é leve, porque quando você tá trabalhando dentro do teu chamado, uma noite de sono te recupera. Já quando você tá fora do teu chamado, tudo fica pesado. Pesado demais. Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é complexo. Você pode trabalhar pouco, mas você tá sempre exausta, você tá sempre cansada. Porque você não tá fazendo uma coisa que tá na tua essência. Quando você faz algo que tá na tua essência, você pode trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Você dormiu, você tá descansado. Não é que assim, a pessoa que ama o que faz nunca... Não é isso. Não, por favor. Quem ama o que faz... Gente, uma coisa, trabalho é trabalho. Quem ama o que faz, trabalha sim. Por quê? Trabalho exige prazo, exige entrega, exige cobrança de resultado. E isso é trabalho. Então, quem ama o que faz, trabalha sim. Né? Só que é um trabalho que uma noite de sono recupera. Agora, quando você vê que a pessoa está sempre cansada, está sempre reclamando, sempre precisa dar um tempo. Hoje a gente vê muito em rede social. Muito. A pessoa não precisa dar um detox. Não, eu preciso dar um tempo. Não aguento mais, preciso dar um tempo. Você vê que a pessoa, assim, ela tá se esforçando demais. Se toda hora você precisa dar um tempo no que você faz, você precisa rever o que você faz. Precisa rever o que você está fazendo. Ou o quê, ou como, ou com quem. Mas alguma coisa precisa mudar. Porque se tá pesado demais, é alguma coisa que tá ali em desarmonia. Porque quando você tá em harmonia, a coisa flui. Flui, com certeza. Você não viu agora você aqui como fluiu, como as coisas estão fluindo? Vai fluindo, é tão gostoso, gente. É muito bom. E é isso, né? Se você, enquanto mentora, enfim, tudo que você é maravilhosa, quanto você já estudou, pudesse dar uma dica, né, pro pessoal que tá nos acompanhando, de como, né, tanto se fala em propósito, e as pessoas, às vezes, o propósito tá gritando ali na cara delas, elas não estão ouvindo. Qual seria, assim, o seu conselho, né, se é que assim eu poderia colocar, para que as pessoas descobrissem o propósito delas? Eu acho que o principal, né, é a nossa identidade
né, firmada, porque pra mim isso foi também um divisor de águas, descobrir, né, ter a certeza da minha identidade, que eu sou filha do Criador. Então isso já trouxe, eu sou filha dele, eu tô aqui por um propósito, fui criada, eu fui idealizada antes mesmo de eu estar ali no ventre da minha mãe, então isso me trouxe né, e muitas pessoas carregam a vida toda essa coisa de ter sido rejeitado, de ter sido abandonado, né, mas isso não veio de Deus, isso veio daqui, né? Então, o que você poderia dizer para as pessoas em relação a esse tema propósito? Porque é um tema, cara, né? Acho que você deve receber muito isso. Eu não sei meu propósito, eu não sei, né? As pessoas estão ali patinando e não sabem para onde ir, para onde olhar, tantas oportunidades. As pessoas estão buscando cada vez mais no trabalho sentido e significado. Só que o trabalho, a função do trabalho não é dar sentido para a vida. Não, gente. É isso. Não dá para dar para o trabalho tanto. O trabalho é algo relevante, importante. A gente fica muitas horas por dia trabalhando, mas não dá para dar para o trabalho a função que originalmente ele não tem. Então o trabalho ele não foi feito para dar sentido e significado na sua vida. O trabalho é uma expressão de quem você é. Assim como a escrita é uma expressão do que você pensa, o trabalho é uma expressão das suas características. Só. Exato. É trabalho, não é a sua vida. Você tem uma vida e você também se expressa através do trabalho, porque senão as pessoas que não têm um trabalho remunerado, elas não teriam uma identidade. Não é isso. E não é essa a função do trabalho. Então, de maneira bem prática, a gente precisa saber quem a gente é. Porque a sociedade vai falar que a gente é o que a gente come, que a gente é os lugares que a gente frequentou, que a gente é as viagens que a gente fez, que a gente é os filmes que a gente assistiu, que a gente é os livros que leu. Então eu sou quem? Quem eu sou, meu Deus, é tanta coisa. Aí você pergunta, os 10 livros que você mais gostou, fala, não sei. Não. E as 10 viagens? Ai, meu Deus. Não, é uma loucura, porque daí você tem que escolher um ou outro. E eu sou o que eu comi antes ou depois de começar a fazer um plano alimentar? Não, pera, calma. Muita calma. Quem eu sou, se eu sou o que eu como. Meu Deus, é muito sério. Eu sou quando eu me alimento de segunda na refeição livre, ou eu sou quem eu sou antes da minha dieta, que eu eliminei 60 quilos, Aí aquela não era eu. Nossa. Percebe a confusão? Ai, gente, é confuso. Então, as redes sociais vão te falar várias coisas sobre a tua identidade. E também vão te falar que você é o que você faz. E que você é o resultado que você dá. E você não é também o resultado, muito menos o que você faz. Porque você é muito mais do que você faz. Porque você muda de trabalho, você muda de profissão, você muda de cidade, você muda de relacionamento, você muda de tudo. De tudo. Tudo você pode mudar. Você só não muda a sua filiação. Ai, a sua identidade. Se a sua mãe e seus pais foram maravilhosos, você teve uma casa perfeita, aquele lar de Oriana que você nasceu, maravilhoso. Mas se você teve um lar extremamente disfuncional, ou se você foi adotiva, a sua filiação também não muda. Se você teve uma infância incrível, que você só tem boa memória, subir na árvore, né, pegar goiaba e assim, brincar na rua, ou se você teve uma infância de começar a trabalhar aos 8 anos para ajudar a sua mãe, a sua filiação não muda. Não. Se você teve um pai que te buscava na escola, que fazia igual Humberto, que fazia festinha para as meninas, que agachava, que abraçava, que punha atrás, né? Maravilhoso. Mas se você teve um pai que você não conhece, a sua filiação não muda. Porque a identidade nossa está em Deus, no Pai, em quem Deus é. Não no que contaram pra gente. Uau. Não, gente, isso é identidade. Não, sensacional. Isso é identidade. Quando você sabe quem você é e que isso não vai mudar, e a tua filiação também, o que está lá no teu RG, seu pai, sua mãe, é a única coisa que não vai mudar nunca na sua vida. Você tem 80 anos, você vai pegar um título de eleitor, pergunta lá, nome da mãe, né? Você vai tirar um passaporte, nome da mãe, nome do pai, isso não vai mudar. Então a tua identidade está ali, natural de ponto. A tua identidade está ali. Todo o restante é adesivo. Pode colocar e pode tirar. Já ser filha
e ter a sua identidade firmada em Deus é o que faz a tua vida ter sentido, é o que faz a tua vida ter significado. A vida tem sentido e tem significado pela sua identidade, não pelo que você faz. Então, quando você não coloca no trabalho algo, uma responsabilidade que não é dele, pronto. O trabalho já fica mais leve, porque ele vai ocupar a função que é dele. De ser a sua expressão. E o que é a minha expressão? Aquilo que eu carrego. O que eu carrego? O que é leve? Então, se fosse hoje, eu sempre tive facilidade para falar em público, nunca tive dificuldade para falar. Eu falava com a diretora e falava tranquilamente, eu falava com a faxineira, falava com a diretora, com a dona da escola, sem a menor dificuldade. Eu era representante de sala. Eu tinha as maiores notas de redação. Então, o que é isso? É a minha expressão, isso é quem eu sou. Então, se pegar só aí, a minha adolescência... Então, o que eu vou fazer no mercado de trabalho para usar isso? É isso. É a minha expressão. Então, eu tenho que trabalhar alguma coisa com a escrita, com falar com as pessoas, com me relacionar. Tô falando só dessas habilidades que você já percebe no teu filho, que você percebe numa criança, você percebe num adolescente. Aí, as paixões. O que gosta mais? Um gosta mais de carro. Nossa, outro é fissurado por computador. Nossa, aquela menina, ela gosta muito de maquiagem, ela gosta muito de produtos de beleza. Aquela outra é toda estilosa. Olha como ela gosta de uma modinha. Então, você vai juntando habilidade, você vai juntando essa aptidão, você vai juntando essa paixão, essa coisa de gostar da maquiagem, ou gostar do carro, ou gostar do computador. Você junta tudo isso e aí olhando para você, olhando para a criança, para o adolescente, ou para você. Bom, com tudo isso aqui que eu faço com facilidade, eu olho para o mercado de trabalho e o que se encaixa comigo? Qual é o ambiente que eu quero trabalhar? Se eu não acho qual é o ambiente que eu quero trabalhar, qual é o ambiente que eu jamais trabalharia? Pronto, e aí você vai ter uma lista. Em cima disso a gente constrói a nossa profissão, o nosso propósito. Pra gente poder fluir na profissão, né, Rê? Pra ser leve. Pra ser leve e pra, assim, não ser injusto conosco, com a nossa essência. Né? Porque muitas pessoas, enfim, desde a minha época, na sua também, eu vejo que quem das suas filhas que faz medicina? A Júlia. Júlia de 19. A Júlia. Seguiu, né, os passos do pai, mas não foi alguma coisa que vocês... Pelo contrário, a gente fez, ela fez até teste vocacional, porque ele não queria não quero ser motivo de, né, você tá fazendo por minha causa. Ele pôs ela pra fazer, ela falou assim, mas eu não tenho a segunda opção, eu sempre quis desde criança. Eu falei, não, mas faça um teste vocacional pra ver se é isso mesmo. Pense em outras possibilidades, porque ele não queria influenciar. Não queria influenciá-la, né? E, então isso é mais do que já influencia. Né? Mais do que já influencia, maravilhoso, né? Ai, coisa linda, gente. Porque a gente influencia, né, Rê? A gente influencia... De maneira consciente ou não. A questão como que a gente vai influenciar? Não, em primeiro lugar, é nossa família. Porque se você não impacta a sua família, não adianta você fazer mais nada em lugar nenhum. Lugar nenhum. Tem aquela frase, né? Nenhum sucesso. A semana passada que você postou a carta dela, né? Do que ela havia te escrito. Tocou muito comigo, da Bia. Porque naquele mesmo dia, o Arthur também tinha escrito uma carta pra mim. Né? E o Arthur tem 10 anos e ele segue muitos meus passos. Eu via dele, tinha até desenho. Não, ele me desenhou, tipo assim, cara. E aí ele falou, mamãe, manda uma foto que você gosta. E ele falou, e ele escreveu pra mim, né? Nos 10 anos, o Arthur... Cara, quem conhece ele sabe o tanto que, né? Ele escreveu pra mim, mamãe, eu te admiro, te amo porque você é uma mulher forte, corajosa. E, cara, não é a primeira vez que ele fala isso, né? E eu falo, pronto. É isso. Tá feito. Cara, tá feito, né? E eu sempre incentivo ele a realmente ser quem ele é. E ele gosta disso, ele adora, né, conversar, fazer vídeo, não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas a gente, enquanto pais, né, a gente fica assim, meu Deus, qual o caminho, né? Eu vou incentivar. Então, mas se você incentiva e você não faz, não fica. Não fica, de forma Então ele tá vendo você nas corridas. Ele tá vendo o quanto é difícil, ele tá vendo você não desistir. Tá vendo você não parar. Ele tá vendo você começar uma carreira nova. Exato. Então ele está vendo, ele tá vivenciando. Se não, fica a teoria igual o teorema de Pitágoras, né? Aquela coisa, faça o que eu digo. Fica o teorema de Pitágoras. Ele vai fazer a prova, entendi. Minha mãe ensinou coragem? Ensinou. Mas ela era corajosa? Não. Não. Uau. Né?
Mesma coisa que nada. Então não adianta a gente falar, não. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Filho feliz é de mãe feliz. Não, eu acho que até o contrário, porque não sei, as coisas que a minha mãe falava pra fazer, eu não queria fazer. É isso. Eu era muito mais do que eu via ela fazendo do que de fato do que ela me falava pra fazer, né? Acho que chega uma fase que a gente fala, minha mãe tá falando pra fazer isso, eu não vou fazer isso. O que a gente grita tão alto. Grita. Que o que a gente fala, ninguém ouve. Acabou, fala de novo, para. Anota isso, gente, anota. Quem a gente grita tão alto que o que a gente fala, ninguém ouve. Nossa. Coerência. Que é a maior dificuldade hoje da pessoa falar e bancar o que ela crê. Então eu venho aqui para falar do que eu creio. Exato. E algumas pessoas vão crer assim e outras não. Mas isso não muda o que eu creio e eu preciso me posicionar e viver de acordo com o que eu creio. E só tem resultado na vida, não é só profissional, é quem é coerente. Porque nada traz mais angústia, Pri, do que incoerência. Não. Você acreditar em uma coisa e você fazer outra. Então, o que é o propósito? Quando aquilo que arde em você, a mensagem, aquilo que você carrega, encontra um espaço no mundo. Exato. Aí tem o quê? Coerência, cola. Flui. É leve. É maravilhoso. Ai, gente, fala, não, é uma aula, né? Uhum. Ai, como é fantástico, gente. Olha, falar pra vocês, esse podcast a gente começou com o pé direito, muito abençoadas, porque obrigada pelo privilégio de começar. Meu Deus. Ô, Rê, e agora eu queria, né, aproveitar, óbvio, sua presença aqui, pra gente puxar pra esse viés, né, como foi, né, essa transformação na sua vida, com todas as formações que você já tinha feito, quando você, de fato, encontrou essa sua filiação no pai, né? Se tudo mudou, se a sua forma de a partir daí, como foi na sua casa, como foi com o Beto, com a sua família, esse processo? Olha, foi, ao mesmo tempo que foi maravilhoso, foi um vale, foi um deserto, né? Veio a partir de você. Veio a partir de mim, foi uma das fases mais difíceis da nossa vida e com certeza a pior e mais difícil fase da minha carreira, né? Eu tinha muitos sonhos, sempre fui de sonhar eu também sou sonhadora, gente. Sempre então ela vai falando aqui, eu vou me identificando demais. Nossa, gente, aula de álgebra, eu lá sonhando com a casa, fazendo o jardim da minha casa, na aula de física, biofísica na faculdade, e eu sonhando como seria a minha clínica, sabe? Sempre fui de sonhar, de visualizar muitas coisas. No livro tem o mapa dos sonhos. Fantástico. Eu vivo o mapa dos sonhos. Ela vive. Pega uma foto do Pinterest. Não, gente, é uma foto desde que eu comprava revista. Não, isso é muito poderoso, né, Rê? E você sabe que quando eu vi, tecnicamente, fui aprender o mapa dos sonhos, eu morri de rir. Porque eu falei, gente, eu faço isso desde que eu sou criança. Então, eu também fazia isso de forma... totalmente intuitivo. Eu demorei meia hora pra escolher o meu... Mostra aqui. Eu demorei meia hora pra escolher meu vestido de noiva, porque ele tava escolhido desde que eu era criança. O Rê. Entendeu? A igreja que eu casei estava escolhida. Tudo estava escolhido. Fantástica essa história. Tudo estava escolhido. Então, e os meus sonhos, eu acho que Deus tinha pressa, porque eu realizei, nós como casal, a gente realizou todos os nossos sonhos muito cedo, muito rápido. Muito mais rápido do que a gente podia imaginar. E aí, depois que a gente realizou todos os nossos sonhos, a gente foi numa reunião. E um líder dos casais perguntou: quais são os sonhos de vocês como casal? Aí a gente, aí era um papelzinho, eu peguei e entreguei para o Humberto. Ele pegou e entregou para mim. Aí eu entreguei para ele, ele entregou para mim. Aí eu falei, vamos fazer em casa, porque é muito difícil. Pode fazer em casa, professor? Aí deu um vazio muito grande, porque eu tinha 34 anos, ele um pouco mais, Humberto tinha 40, e a gente olhou e falou assim: o que a gente vai fazer com esse restinho de tempo? Porque já... E a gente começou a perceber algo muito miserável. Que os nossos sonhos, depois de ter filhos, todos eram concentrados em coisas materiais. Então é uma miséria. Quando os seus sonhos são concentrados em coisas materiais, você tem... Ai, gente, vamos escrever. Você tem uma lista miserável. Só que você só
olha muitas vezes para os outros, depois eu só conheço gente que olhou para os outros sonhos depois que realizou os materiais. E porque você fica acreditando sempre que quando você tiver, aí sim. Quando você alcançar, aí sim. A hora que, aí sim. Só que a gente chegou no aí sim, a gente chegou no, tá bom. Super jovens. E aí super jovens falou, vamos, e daqui pra frente, o que nós vamos fazer? E a gente tinha uma ânsia, a gente tinha um vazio muito grande, tanto eu como ele. A gente estava bem casado, a gente vivia bem, ele é muito feliz, ele ama muito a profissão, ele gosta do que ele faz, do jeito que ele faz, ele é muito realizado na profissão, mas ele sentia um vazio. E às vezes ele falava, parece que eu faço pouco, não sei, eu sinto um vazio. E eu sentia exatamente o mesmo vazio, podia pôr nome. Eu senti exatamente vazio. Esse vazio. E eu fazia o que eu gostava. Eu era muito bem remunerada. Eu sempre fui muito bem remunerada. Em todos os trabalhos que eu fiz, eu acho que eu sei bem me posicionar. Eu sei o valor do meu trabalho. Eu sei o quanto eu trago transformação. Sim, isso era na fisioterapia, como é na mentoria. Isso não muda. Isso é uma coisa da minha personalidade. Maravilhoso. Tem nada a ver com o que eu faço, né? E é isso que eu ensino muitas vezes nas mentorias. É posicionamento, não é o que você faz, né? E a gente começou com esse vazio muito grande. E eu fui buscar aonde era a minha raiz. Eu tive uma amiga que me convidou, a Renata Boareto, me convidou para ir numa igreja, que no caso nem era a igreja dela, era a segunda vez que ela ia, e ela me convidou para ir na igreja. Quando eu entrei na igreja, parece que tudo aquilo assim já encheu na hora. Mas foi um negócio automático, não foi um processo. Todo mundo conta de um processo. Eu não tive um processo. Eu tive algo assim automático. Por quê? Porque a minha família já tinha plantado essa semente em mim. A minha avó era uma mulher cristã. Então ela já tinha plantado e eu cresci nesse lar até os 15 anos. Aí eu me afastei totalmente. Dos 15 aos 35, eu me afastei totalmente da igreja. E eu me afastei da igreja de quem falasse de igreja. Olha. Então eu falava, eu tenho o meu Deus, do meu jeito, um Deus personalizado. Né? O meu Deus, do meu jeito, não precisa de lugar, não precisa de instituição. Isso é algo social que as pessoas falam, sabe assim? Igual passaporte, né? Uma coisa institucional, né? Não, essas pessoas falam, a sociedade fala, aquela revolta ali, né? E eu fiquei 20 anos totalmente afastada da igreja. E a hora que eu voltei pra igreja, parece que eu tinha voltado pra casa. E era um lugar que eu nunca tinha pisado. Conclusão, não saí dali tão cedo, minha amiga nunca mais foi, porque não era a igreja dela. Ela foi realmente usada por Deus para me levar lá. Não, as deucidências. E Humberto ia me levar, ia me buscar, mas não ia comigo. Ele achava muito. E depois ele começou também a ler a Bíblia. E começou a fazer, ele estuda muito, ele gosta muito de estudar, então ele começou a estudar a Bíblia. E chamou o pastor em casa. Esse pastor dessa igreja. E eu lembro de uma tarde, um sábado à tarde, o pastor ficou a tarde inteirinha só respondendo pergunta. Eu imagino, Humberto. E Humberto com uma arrogância de Bíblia aberta, fazendo pergunta pra ele. E o pastor naquele amor. E eu não sei... É claro, né, que a gente crê no poder da palavra, mas eu acho que a amorosidade daquele pastor, a humildade daquele homem, aquela reverência, aquele coração, sabe, amoroso, foi a imagem de Deus para Humberto. Isso foi no sábado. No domingo ele ajoelhou na cama e falou, eu vou entregar minha vida para Jesus. Que coisa linda. E dali para diante a gente nunca mais sentiu esse buraco, nunca mais. Não, mas preenche com... Nossa, gente, nunca mais. Não quer dizer que a gente não tenha momentos de tristeza, momentos de dificuldade, mas esse vazio, eu sentia, Pri, quase que uma solidão constante. E aí você vê, por mais que você fizesse... E é tão engraçado, porque eu falava assim, então, eu sinto isso porque eu perdi minha mãe quando eu tinha 6 meses. Eu tinha certeza que eu sentia esse vazio por causa da minha mãe. Olha. Só que o Humberto teve os pais junto até. E também sentiu vazio. Ele sentia a mesma coisa. Eu quase falava pra ele, você não pode sentir. Teve pai e a mãe presente a vida inteira, os dois jantando junto. Como que você sente a mesma coisa que eu? E quando eu vi ele falando as coisas que ele sentia, era a mesma coisa que eu.
né? Só que ele viveu com o pai, com a mãe ali, os dois ali, o pai e a mãe na formatura dele de medicina, e ele sentia o mesmo vazio que eu. E aí depois a gente descobriu que dentro de cada ser humano existe um vazio que atende pelo nome de Deus. É isso. Enquanto você não coloca, e não falo da espiritualidade. Não estamos falando Deus. sobre isso, não. É Deus, tá? Porque quando a gente fala espiritualidade, cabe um monte de coisa. É Deus. Enquanto você não preenche o teu coração com algo que seja maior que você, que tenha poder sobre você e que você possa realmente confiar, você sente um vazio que você não preenche com nada. Você pode ter o que for, o contra-cheque que for, o salário que for, você pode conseguir o que for de fama. Pode ser, você pode ter conquistado tudo na sua vida, mas você não conquistou o essencial, que é uma vida com Deus, uma vida de paz, né? O tudo sem Deus é nada. Tudo sem Deus é nada. E nada com Deus é tudo. Exato. Ai, gente, não, eu falo que acompanhar a Rê e Humberto é um privilégio, assim, gigante, porque, né, a gente vê que existe aí luz no fim do túnel, né, porque muitas pessoas estão aí perdidas e, enfim, saber que vocês encontraram um caminho ajuda a gente a crer que a gente também pode encontrar, né, que todo mundo pode encontrar. E a Rê, como falou, Humberto é cardiologista. A Rê tem uma história também, né, Rê? Tipo, que você poderia ter falado, eu fui, né, perdi minha mãe muito cedo, fui criado pelos meus avós. É uma coisa, cara, que, tipo, é inacreditável na mulher que você se transformou. Você acredita que realmente isso que, né, é bíblico, que diz que a nossa maior fraqueza, ela pode se transformar a nossa maior força? Com certeza, a minha fraqueza é o meu chamado. Sua fraqueza é o teu chamado. Né? A minha dor, a minha ferida é o meu chamado. A minha ferida qual é? De paternidade, né? Quando a gente fala em paternidade, a gente tá falando de filiação. Filiação. Né? Que é a minha maior dor. E o que eu sempre falo para as mulheres? Que o papel mais importante que elas têm não é de ser esposa, muito menos de ser mãe, não é de ser profissional. O papel mais importante que a mulher ocupa, esse é o segundo livro. É ser filha. Porque se ela for uma boa filha, né? Do pai, ela vai poder ser boa mãe, ela vai poder ser boa esposa, ela vai poder ser boa mulher e ela vai poder ser uma boa profissional. Agora, se ela se concentrar em ser boa mãe, todo o restante ela se enrola. Por quê? Porque não é o plano original. O papel mais importante de uma mulher é ser filha, saber ser filha de Deus. E é a minha maior ferida. Porque quando você não tem um lar funcional, o pai e a mãe junto, você vai querendo dar conta da vida sozinha. Porque por mais melhor que tenha sido a minha criação, que eu tive uma criação maravilhosa, com os avós muito presentes, meu pai sempre foi muito presente, mas é muito diferente, e eu vejo isso pela Beatriz e pra Júlia, os pais, os dois presentes, direcionando. É totalmente diferente. Eu também passei por isso. É totalmente diferente, e existem alguns buracos, existem algumas ausências que absolutamente nada, nem ninguém preenche esses buracos. Né? Então, quando você tem a certeza dessa identidade e essa angústia que me fez ter esse chamado, e eu tive uma revelação desse chamado. Juro. Tive uma revelação desse chamado. Porque da onde vem? Onde leu esse escrito? Aonde você leu esse escrito? Eu não vi em nenhum lugar. Eu tive uma... sempre nessa minha busca. Não, agora e por quê? Mesmo apaixonada por treinamento e desenvolvimento... Não, agora eu tenho uma consultoria, tenho treinamento e desenvolvimento, eu sou uma consultora. Aí depois de consultora eu fechei a minha consultoria, eu queria ficar mais perto das meninas, eu fiz todas as formações e me tornei coach, então eu sou coach. Só que depois eu fiz todas as formações para ser mentora. Então agora eu não sou mais coach, agora eu sou mentora. Então eu fui mudando, Humberto começou como médico, ele é médico. Ainda médico. Né? E eu fui mudando. E cada vez que eu mudava, é como se eu tivesse uma crise para mudar. De deixar para trás. De falar assim, não, mas agora será que eu vou? Mas será que... E a hora, assim, e foi muito claro. Eu estava lendo a Bíblia. Foi muito clara a mensagem. A sua identidade é ser filha. Não importa o que você faça, desde que você seja filha.
Pri, aquilo me encheu de amor, de temor, de alegria. Eu lembro que eu caí num choro de alegria. Então, hoje, quando a pessoa fala assim, você é o quê? Consultora? Tanto faz. Tanto faz. Denominação que vocês quiserem dar. Tanto faz. Né? Agora eu tô fazendo formação em terapia sistêmica. Gente, é fantástico. E eu não quero ser uma terapeuta, né? Não tenho a menor pretensão em ser uma terapeuta. Eu quero mentorias. Já tô colocando isso nas mentorias, principalmente nas empresas. Eu tô trabalhando com liderança sistêmica, com mentalidade sistêmica, né? E um dia desses a minha mentora falou: qual que é o que você espera no final do curso? Eu falei: eu espero fazer o que eu faço de uma maneira melhor, mais fácil, mais sistêmica, com um olhar mais ampliado. Ponto. Porque eu não preciso mudar para terapeuta. Exato. Não preciso mudar mais nada. Eu posso fazer qualquer coisa e posso seguir sendo mentora, posso ser apresentada nas empresas como consultora, eu vou preencher um check-in no aeroporto, eu escrevo empresária. e é isso. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque senão você fica querendo colocar nome. E colocar nome nas coisas vai trazendo uma angústia muito grande. Eu sou o quê? Filha. Sou filha. Todos os outros papéis dependem dele. Rê, uma coisa que, assim, que eu admiro demais é o teu relacionamento com o Humberto, né? E eu vejo que muitas pessoas, inclusive eu, a gente se perde muito hoje em dia, né? As pessoas nas suas individualidades ali. E eu queria que você, né, contasse pra gente um pouquinho, ou desse dicas de como a gente... A cara dela... Eu sei que não existe uma fórmula, mas o que funcionou pra eu acho que existe, assim, não existe uma fórmula, uma receita, mas acho que existe um caminho, sim. Sabe, um caminho, porque a gente vê tanto relacionamento que a gente olha e fala, nossa, tinha tudo pra dar certo, tantas famílias, né, desfeitas, porque as pessoas não souberam preservar aquilo, né? E eu sempre falo pro meu marido, a vida às vezes vai levando a gente em situações, mas eu sempre procuro falar, vamos voltar pra onde a gente começou? Porque aquilo foi genuíno, aquilo foi, né? A gente ali era a gente, aí depois as coisas da vida vão acontecendo e a gente vai se perdendo. E aí você vê, eu tô seguindo por um caminho, o outro tá seguindo por outro caminho, e daqui a pouco tá tão distante do outro que... Isso é muito fácil acontecer, principalmente quando a mulher olha muito pra carreira ou olha muito pra maternidade. Maternidade. Dois lugares que eu vejo. Tem mães que colocam as crianças no meio do relacionamento. Tem mulheres que às vezes a criança tem 5, 6 anos, ela nunca viajou sozinha com o marido. Nunca viajou sozinha com o marido. Ela não sai sozinha com o marido. E quando sai sozinha, ela conversa sobre os filhos. Meu Deus. Né? Se perde, né? Então é uma mulher que se perdeu na maternidade. E normalmente a mulher, quando se perdeu na maternidade, é porque ela se perdeu na identidade. Não é a maternidade. Não, a culpa não é da maternidade. Não é a maternidade, não é o trabalho. Uma pessoa que não tem identidade firmada, ela vai se perder no que vier com mais intensidade. Então, se tiver um trabalho com intensidade, ela tiver reconhecimento, ela se perde ali. Se for o dinheiro ou o poder, ela se perde ali. E se for a maternidade, ela se perde ali. Porque ela não tá firmada. Porque ela não tá firmada na identidade dela. Da identidade, na verdade, é o caminho para tudo. A identidade. Mas se a gente for colocar num casal, o casamento é uma aliança. Ele é um compromisso. Então, como que você trata uma aliança? Como que você trata um compromisso? E é uma aliança, né? E é um compromisso entre o homem, a mulher e Deus. Exato. Por isso que ali nos sim, importante ter um casamento oficial. Né? Isso dá todo um sentido, né? Porque se é só de boca ali, ou juntou os trapos, vamos morar junto, não tem o mesmo... Porque sistemicamente, simbolicamente, as coisas têm impacto. Não é a sociedade. Gente, quando fala a sociedade, quem é a sociedade? Não. Né? As coisas, elas seguem uma ordem. A vida segue uma ordem. Então, você pode viajar para outro país sem passaporte? Não. Você pode entrar na rodoviária para Piracicaba, Limeira, sem RG? Não sei. Acho que não.
Se pedirem RG, e eu sei porque pede, Pede, né? olha, eu não sabia, né? Principalmente os jovens, né? Eu sei porque minha filha vinha muito pra Limeira. E ela vinha, e ela às vezes saía de casa e falava, cadê meu RG? Porque às vezes tinha 14, 15 anos, não vivia de RG. E aí, pra entrar no ônibus, na rodoviária, ela tinha muitas vezes que mostrar o RG. E se você fizer São Paulo, Piracicaba, você não entra sem RG. Olha. Então, assim, se documento é importante, o casamento oficial importa. Esse é o primeiro ponto. E você tem desejos. Então, eu sonhava com véu, grinalda, casamento. O Humberto sonhava com nada disso. Eu morava sozinha, ele morava sozinho. Ele nem entendia porque eu queria complicar tanto. Tão mais fácil. Vamos morar. Eu falei, não, eu tenho um sonho. Tá certo. E foi muito difícil convencer ele a casar na igreja e fazer tudo. Só que uma amiga, Ana Paula, falou pra mim uma coisa importante. Não é teu sonho? É. Então, se ele vai casar com você, tem que respeitar seu sonho, simples assim. Sim. E aí, na hora eu pensei, falei, nossa, se ele não consegue respeitar um sonho que é tão importante pra mim... Nossa. Se ele não consegue respeitar um sonho que é tão importante pra mim. Então, aonde começa o divórcio? No namoro. Não respeitar o sonho do outro. Não respeitar o sonho do outro. Sonho. Porque falar que tudo é bobagem. Tudo é bobagem. E você acredita que pra dar certo tem que ter os mesmos sonhos? Sim. Os mesmos sonhos? Não, os mesmos não. Tem que ter os mesmos valores de vida. Exato. Porque se um quer crescer na carreira, quer conquistar várias coisas, e o outro quer só o suficiente pra viver e logo morar na praia, vai dar ruim. Pode amar, pode ter paixão. Tem que ter os mesmos valores. E muitos, os sonhos mais importantes, eu acho que eles precisam sim ser dos dois. Porque o que a gente vê hoje? Ela queria muito ter filhos, ele não. Não tem como, tem muita coisa que tem que ser conversada. Eu acho que tinha que ter, assim, um comitê antes do casamento. Tinha que ter. Vocês querem ter filhos? Sim ou não? Quantos? Tinha que ser tudo muito claro, né? Não ser só movido pela paixão. Quer comprar casa? Ou quer construir? Quer comprar? Porque não é uma escolha baseada na emoção. Não é. Porque na rotina, no dia a dia, são esses sonhos que fazem... Quando a gente foi construir a casa, mostraram várias casas pra gente, casais que se separaram na construção. Muito. De tanto que eles brigavam na construção. Por quê? Porque um queria uma coisa, outro não queria outra. Então, o casamento, ele é difícil na rotina, nos detalhes. Mas a gente se ama. Não é o amor que vai sustentar, é o compromisso. Olha, não é o amor que vai sustentar. É o compromisso. E primeiro um compromisso com Deus. Porque quem não tem um compromisso com Deus não vai ter com o outro, compromisso com nada, né? Não. Então, qual é o compromisso que você faz diante de Deus? Então, se você tem muita dificuldade de assumir um compromisso diante de Deus para casar, se você acha que aquilo não é importante, você já tem um alerta. Já tem um alerta. E muitas mulheres casam naquela expectativa de, não, depois ele vai mudar. Não, vai piorar. Gente, o que você não gosta vai piorar, vai acentuar. Só vai agravar, vai acentuar e vai ficar cada vez mais insustentável. Porque se aquilo já te incomoda antes, né? Ou você cria uma estratégia, alguma coisa para aquilo não te incomodar, né? Ou ninguém muda ninguém. Ninguém muda. A gente com muita dificuldade, com muita mentoria, muito treinamento, muita terapia, a gente muda isso aqui, ó, da gente. Da gente. Do outro esquece. Do outro, nem filho. Nem filho. Nem filho. Então, acho que um ponto importante é isso. Firmar um compromisso diante de Deus. Né? Eu não tenho nenhuma religião. Tá, então vai no cartório. Então, firma, faz um compromisso. Do mesmo jeito que você vai fazer passaporte para sair do país, firma um compromisso oficial, social e validado. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, o casamento existe antes da família. O casal vem antes da família. Então, e o casal é o que vai permanecer com filhos ou sem filhos. Então, entre cuidar do filho ou cuidar do marido, é do marido. Escutou, gente? Maridos, a mesma coisa. A mesma coisa. Marido entre... Porque o inverso também existe, né? A gente fala muito, maternidade e tal, acho que só a mãe que... Não, eu conheço muitos... Eu conheço muitos homens que não viajam sem filho. Os homens que não querem viajar sem os filhos. Na minha casa é assim, marido... Muito. Tudo que é o filho junto. Olha aqui a audiência aqui, ó, falando. Que é o filho junto. Tudo que é o filho junto. E acha que às vezes, né, mulher quer romantizar. Não é isso.
né? Não, é porque você tem que ter conversa de adulto. Tem que ter conversa de adulto. Tem que ter conversa, o casal tem que sair para falar de sonho. Exato. O casal tem que sair para falar de desejos individuais. Porque, claro, eu tenho os meus sonhos e o Humberto tem os sonhos dele e a gente tem alguns sonhos juntos. Ele não é a metade, eu sou uma pessoa inteira, ele não é a metade da minha laranja. Não. Ele não me, Ah lá, né? gente. Ele não é a metade, eu sou inteirinha, sou uma pessoa inteira. Não tem esse E negócio eu de tampa da panela, fico- metade da laranja, não. E eu fico muito melhor com ele. Que bacana. Nós somos complementares, mas eu não sou metade. Eu sou inteira, Uau. né? Eu sou inteira, ele é inteiro. E ele vive muito bem sozinho e eu vivo muito bem sozinha. E a gente vive muito melhor junto. juntos. Ai, que Minha avó falava assim, você só casa quando você não precisar casar. Aí eu falava, não, se você for casar, quando eu não precisar casar, eu não vou casar. Ela falava, não, mas você não pode precisar do casamento. Uau. Sua avó era sabe? É demais, né? E olha, uma mulher que, né, que você Não, fala que, estudou cara, até o 4º ano, não, só gente, trabalhava. É uma sabedoria mas que ela falava, vem do alto mesmo, porque não explica. ela falava, você só casa quando você não precisar do casamento. Porque não é se sobre você precisar do casamento, se você quiser demais o casamento, você não pode casar. Uau. E é isso. É isso. Né? Então, acho que um caminho importante é isso, e você ter tempo junto, os dois, desde o começo. Desde o começo, mesmo sem vontade. Eu lembro que a gente tinha toda sexta-feira, a gente saía pra fazer alguma coisa junto. E tinha várias Só sextas-feiras, só nós dois. E tinha várias sextas-feiras, a gente nunca teve família em Piracicaba, mas a nossa rede de apoio era uma rede de apoio paga. Eu tinha babá, eu tinha uma funcionária em casa, uma rede de apoio paga. E minha babá era contratada para ficar toda sexta-feira à noite. As meninas dormiam muito cedo. E desde que tinha só a Bia. E muitas sextas-feiras a gente não tinha vontade nenhuma de sair. O que a gente tinha vontade era de dormir. Mas era o compromisso. Só que a gente sabia que se a gente ficasse em casa, a gente ia literalmente dormir e não ia nem conversar. E quando você sai, você meio que é obrigado a conversar. E nem, né? Na época não tinha nem celular, WhatsApp, não né? ficava ali, cada um do seu... Não, você tem que conversar. Então a gente criou uma sintonia e um relacionamento de casal que agora a gente tá sem as meninas e vivendo super bem. Vivendo super bem. Porque a gente não olhou um pro lado e falou, nossa, quem é você? E agora, quem é você? Nossa. Né? Porque quando você vive a vida dos filhos, os filhos saem. Os filhos e saem, gente, porque quando a gente tá vazio. vivendo ali, as crianças pequenas, a gente tem a sensação que vai demorar pra eles saírem, né? E quando você pisca... Você pisca, eles já foram. Eles já foram. E Né? fica você ali, teu marido na sua casa, tá vendo? Mulheres, maridos que nos assistem. Nunca é tarde, né, Rê? Nunca é tarde. Nunca é tarde pra você buscar essa reconexão, né? Com a tua metade aí. Com metade não, com o teu complemento. E assim, às vezes você vai fazer assim, vamos começar a sair toda sexta, nem que seja pra tomar um café. E não vai ser incrível quando você começar. Não vai ser maravilhoso. Talvez vocês saiam a primeira vez e fica perdido, fica desconfortável. Fica perdido. Só que se fica perdido uma vez e você fala e você desiste, você não dá chance pra isso. Então sai uma vez, fica estranho, na outra vez fica menos difícil. Da terceira vez você já tem mais conversa. Aí vocês embalam. A mesma coisa que viajar junto. Os dois. Não precisa começar com um viajão. Começa com bate e volta para São Paulo. Vai para São Paulo e volta. Vai, sabe, faz bate e volta com uma cidade aqui. Vai só almoçar numa. Sabe, sai, vai tomar um café no posto da estrada e volta. Começa pouco. Não começa com uma viagem de 3 dias. Não. Começa com bate e volta para tomar café na estrada. Só que aí conversa na volta da estrada, sem o celular. Vai conversando, volta. Começa com pequenos movimentos. Isso como tudo. Do mesmo jeito que na corrida você começa caminhando, né? Para isso, começa fazendo esses pequenos movimentos. Porque a intimidade não é cama. Não. A intimidade é conversa. É conversa. É olho no olho, é coração com coração. E se confunde muito isso, né, Rê? E aí quando você fica, principalmente quando os filhos crescem, a intimidade que não foi criada na infância e na adolescência dos filhos, dificilmente vai ser criada na maturidade, porque já teve uma distância grande de tal maneira que fica intransponível. Fica intransponível. E quanto maior distância, mais gente entra. Né? Aí vem entrando um monte de amigo, e aí tem casal que só consegue viajar com um monte de amigos. Só consegue, né? Não, parece que é isso aí que você falou. Fica sem graça. Fica sem graça. Ai, nossa, só eu e você? Já, não, né?
E não. Então, quando o casal acha sem graça só eu e você, é um sinal de alerta Sinal importante. de alerta importantíssimo. Né? E é isso aí. Priorizar um ou outro, né? E na verdade, assim, quando a gente casa, a gente não pode casar para ser feliz, né? Exato, é isso que eu queria chegar. A gente casa para fazer o outro feliz. Do mesmo jeito que eu não vou pro trabalho para me satisfazer com o trabalho e pro trabalho não me dar realização, a vida não é sobre nós, né? Não é. Quando a gente sai do centro da vida e não se acha o sol, né? Porque assim, eu trabalho para ter prazer, realização, satisfação e realizar meus sonhos. Aí eu caso para o outro me fazer feliz. Aí eu tenho filhos para realizar os sonhos de... É como se eu fosse o sol e tudo girasse em torno de mim, né? É a síndrome do sol. Então, eu não vou pro trabalho, eu vou pro trabalho para entregar o meu melhor. E o que eu vou receber é consequência da minha entrega. Sim. Quanto mais, tipo, a gente tá num estúdio maravilhoso. Top, da Play Podcast. Da The Play. Né? Da Play Podcast. Então, assim, a gente tá num estúdio incrível. Então, eles estão fazendo uma super entrega. Sim. Então, eles são remunerados pela entrega. Não porque, então eu quero ser feliz, então eu vou fazer um estúdio. Percebe que não é o começo das coisas muda o fim. Muda o fim, com certeza. Então eu não caso para ser feliz. Eu não faço um estúdio para satisfazer meus desejos. Eu não tenho um filho para ele ser o que eu não fui, para ele ter tudo que eu não tive. Nossa, realizar... Isso é pesado. Não, mas ele não vai passar pelo que eu passei. Gente, o pior jeito de criar um filho, ele não vai passar pelo que eu passei. Não, é pesado. Ele vai passar pelo que ele tiver que passar. Que ele tiver que passar. Claro que ele não vai passar o que você passou, ele não é você, né? É isso aí. Ai, gente, nossa, olha, meu Deus, acho que eu ficaria horas conversando aqui com a Rê. E hoje, realmente, eu quis trazer a Rê pra gente conversar assim. Deixar fluir, né? Não num tema específico, mas ela tem muita coisa para acrescentar nas nossas vidas. A Rê, eu nem sabia, mas ela acabou de me falar aqui que tem livro novo chegando. Esse aqui já é... Tem livro novo chegando, gente. E conta um pouquinho mais sobre esse livro, como que surgiu isso. Ai, cara, conta. Esse livro surgiu da maior dor que eu tive, né? Em conciliar carreira e trabalho. E a maior dor que eu tive, e eu levei, né, eu percebo que eu levei com uma leveza que hoje não existe, que é essa coisa de conciliar carreira e maternidade, né? Então é como conciliar carreira e maternidade, como conciliar carreira e maternidade sem perder a vida. Sem culpa também. Né? Eu falo bastante da culpa, é sem perder a vida. Porque conciliar os dois sem viver é para todas. Mas como você tem sucesso na carreira, sucesso na maternidade. Quando eu falo de sucesso na maternidade, não é filhos bem-sucedidos. Não. É você ter a tranquilidade que você fez o que você devia ter feito na fase que você devia ter feito. Essa paz, essa satisfação, né? Quando minha filha me mandou, mãe, eu tenho tanto orgulho de você. Ela mandou um texto, ela tem 22 anos. Mãe, eu tenho tanto orgulho de você. Você é tão inteligente. É o que eu mais queria ouvir quando eu tinha 14 anos. Ela escreveu o que eu queria ouvir quando eu tinha 14 anos. Só que eu escrevi da pessoa que eu mais quero aplauso. Porque as pessoas que eu mais quero aplauso, elas moram dentro de casa. Ai, que coisa linda, né? Gente. E outro que tem a mão furada. E ela escreveu: mãe, eu tenho muito orgulho de você, porque você é muito inteligente, porque você ajuda muito as mulheres. Uau. E aí, isso eu vejo o quê? Sucesso na maternidade. Sucesso na maternidade. Então, a minha carreira é uma carreira de sucesso. Tive sucesso na maternidade e não perdi a vida. Não perdi. Porque eu olho pra minha vida, eu vivi o que eu queria viver, do jeito que eu queria viver. Eu fiz várias escolhas. Não fiz só escolhas acertadas, claro. Lógico. Mas eu tive a vida que eu escolhi viver. Então, é um guia prático para você conciliar carreira e família sem perder a vida. Vai ser simples, pequeno, fininho, para você dar uma sentada. Não, esse livro numa sentada a gente lê. Então, meus livros são assim, e todos assim, já tenho o terceiro em vista, mas assim, todos são assim. Gente, para você ter, é sempre guia prático, 10 capítulos, 10 questões importantes que vão ser respondidas. E por que o livro?
Porque ele tem um registro. O livro é histórico. Se eu fizesse a mesma coisa no e-book, daqui um tempo ninguém sabe, ninguém lembra do que é, né? E o registro, o livro, ele é um registro público. É um livro físico, o segundo é físico, esse agora só tem na versão digital, o segundo é físico e é um guia para você tá angustiada, tá perdida, você vai lá e olha de novo, você vai lá e olha de novo, você vai lá e olha de novo, uma coisa simples, direta, capítulo, eu adoro capítulo curto. Eu também gosto, esse negócio, quando eu pego um livro assim, que é aqueles capitulão, eu falo... A sensação de começar e terminar para mim é maravilhosa. A sensação do check, né? Do check. Uau! Gente, eu amo esse check. Eu também amo. Eu vou ler um capítulo por dia. Você lê um capítulo por dia, você vai ler meu livro em 10 dias, mas impossível o próximo você ler em 10 dias, você vai ler em 1 hora. Ele foi feito para você ler parando, pensando, refletindo em no máximo 1 hora. Por quê? É para mulher que não tem tempo, mas que quer expandir a consciência. Todo o meu trabalho é para mulher que tem pouco tempo. Tempo é vida. Tempo é vida. Então, é para mulher que quer expandir a consciência, quer crescer profissionalmente, quer crescer como profissional, quer se desenvolver, mas não pode investir muito tempo nisso. Tá. Todo o meu trabalho é para essas mulheres. Não, gente, assim, inclusive, né, para quem ainda não conhece a Rê, eu duvido, porque eu sempre falo de você, a minha audiência, mas eu sei que tem muitas pessoas que essa voz, gente, ela precisa ser ouvida, assim, pelo mundo. Né? Obrigada. Precisa, a voz dela precisa chegar, porque ela tem uma voz que realmente transforma as nossas vidas, né? Então, a Rê tem vários cursos, inclusive eu vou entrar nesse dos 21 dias, vou estar junto, porque eu quero tudo. Eu sei que eu posso, né? E você ter esse direcionamento de alguém que já viveu tanto, que tem tanto para compartilhar, vai encurtar o caminho. Assim como esse livro, Encurta Caminho. Encurta Caminho. Esse outro também. Esse todo o meu trabalho é para a mulher ganhar tempo e ganhar vida. Ganhar ritmo. Ganhar ritmo, ganhar intensidade. Que é mais importante que a velocidade. É o ritmo. E você conseguir manter, né? Imprimir um ritmo de acordo com a sua vida. Uma coisa que a Rê sempre falou também, que ficou na minha cabeça, que ecoou até hoje. E eu replico isso para as minhas amigas. Falo, filhos pequenos, metas pequenas. Isso. E tem tantas outras coisas. Então, se você, mulher, tá aí se sentindo, né? Nossa, perdida em relação ao seu propósito, em relação a tantas coisas, gente. Eu convido vocês, de verdade, a acompanhar a Rê. A fazer as mentorias dela. O Era Uma Vez que a gente fez no ano passado. Nesse ano vai ter uma nova versão. Era Uma Vez, que eu quero 1, 2, 10 mil vezes. Porque novembro já tá marcado. Ela programou, gente, uma imersão, né? Que, assim, envolvia todos os sentidos. Não, foi, assim, surreal. E foi a primeira vez que eu tive, né? Eu já tinha feito tantas mentorias, tantos cursos, que aquele oba-oba, aquela gritaria. E chegar ali, teve um dia que a gente combinou, né? No dia anterior, que tinha que ficar em silêncio. Quanto tempo a gente ficou em silêncio? Quase 2 horas. Quase 2 horas. A gente chegou, foi num lugar lindo lá no... Como é que chama? Monte Alegre, em Piracicaba. E nós tivemos esse silêncio. Então, eu fiquei andando ali, saí andando, sem nada, sem celular. Todas as meninas que estavam participando tiveram essa oportunidade. E foi algo tão tremendo, foi tão forte. Que hoje eu tenho vontade de fazer essas imersões que você faz no silêncio. Porque é no silêncio. É no silêncio que a gente consegue ouvir a nossa voz. É no silêncio. Que a gente consegue encontrar a nossa essência, né? É no menos, sabe? E então, gente, reflita, sabe? Encontra no silêncio a sua voz, a sua essência, porque ela tá aí. Às vezes tá soterrada em tantas coisas, principalmente coisas que a gente vai atribuindo, né? Pra nós, verdades que os outros imputam e a gente acredita. É verdade, é verdade. Quantas coisas eu acreditei, cara. E às vezes até as pessoas que mais amam a gente. Às vezes até dentro de casa a gente ouve coisas sobre nós que... E a gente toma como se aquilo fosse verdade e vai levando a vida e, cara, não é nada daquilo. Não é nada disso. Não é nada daquilo. Então, conhecer a Rê, seguir a Rê, ela, Humberto, a família com certeza é uma influência positiva, né? Que a gente precisa nos dias de hoje. Então, cara... Só agradecer a sua vida, primeiro a Deus a sua vida, porque você é maravilhosa, você tem um propósito lindo e eu sou muito honrada e abençoada, porque o seu propósito abençoa a minha vida. Obrigada, viu? Obrigada pelo privilégio de fazer parte da tua vida. Né? Não, quando você faz. Uma mulher impacta outra mulher, ela impacta não só uma mulher, mas ela impacta uma família. Uma família. E uma família transformada impacta todas as próximas gerações.
Olha. Porque as mulheres gestam, né? As mulheres criam. E as próximas gerações também são impactadas. Quando uma mulher é transformada, ela transforma todo o entorno. Que lindo. Transforma todos que virão depois dela. Que lindo. E eu lembro a primeira vez que eu te vi, sabia? Foi no Charmant. Verdade. A Neinha me apresentou você. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que você veio. Ela falou, ela é de Piracicaba, não sei o quê. Eu olhei, cara, eu não sabia. Verdade. Assim, né? Foi naquele momento que eu comecei a te seguir. Foi ali que eu comecei a olhar pra Renata e não fazia ideia. O intermédio de uma mulher como a Neia, né? Que trouxe, que fez essa conexão entre nós. Que ela é mãe dos amigos da Bia. Tão queridos. Tão queridos. Hoje ela está culpada. Hoje ela tá na glória. E é isso, Rê. Amo você, amo sua vida. E obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui hoje. Só agradecer mesmo. Pedir que Deus te abençoe cada vez mais e continue te capacitando para que você impacte mais e mais e mais e mais vidas. Que a sua voz seja ouvida. Amém. Que a sua voz seja ouvida, que seu podcast chegue em várias mulheres, que assim como você ouviu o seu grito, o seu chamado, o seu propósito, que você seja ponte, que você seja direção, que você seja palavra, que você seja luz. Amém. Né? Nós somos chamados a sermos sal e luz. Uma comida sem sal, uma comida sonsa, né? Que a gente come, pode ser a melhor comida, mas ela é sem graça. E esse ambiente todo, ele é tão lindo que a gente está aqui, porque ele tem luz. E assim que Deus... Esse é o propósito que a gente tem na vida de verdade. Ser sal e luz. Amém. E se a gente for sal e luz, a gente cumpriu o que a gente tinha que fazer. E você está sendo sal e luz, você está transformando os ambientes e iluminando com o seu propósito. Seja muito abençoado. Amém! Obrigada! Gente! Ó, pra quem quiser acompanhar a Rê, fala aí suas redes sociais, fala seu recado. Renata Passos, mentora. Eu tô todos os dias ali no Instagram. Cada vez mais maravilhosa. Obrigada, Rê. Obrigada. Pelo carinho e privilégio. Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo Fala Tri Podcast.